A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal O Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, Os Pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Essa aula vai ser ministrada no dia 16 de novembro de 2025. Antes da gente começar a aula de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você assiste nossas aulas, gosta, mas ainda não se inscreveu, com apenas um clique você já estará fazendo parte do nosso canal e para nós vai fazer toda a diferença. Estamos numa campanha por 100 mil inscritos e eu conto com a sua colaboração. Conto com o seu compartilhamento, também com o seu like. E se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. Se quiser falar direto comigo, seja membro consultoria. Você vai ter o meu número de telefone que você pode pegar na descrição desse vídeo aqui e aí a gente vai poder conversar, você vai tirar suas dúvidas direto comigo aqui. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de número 5, a gente estudou sobre a alma humana e a gente viu que junto com o espírito, a alma humana forma o homem interior. Alma e espírito inseparáveis formam a parte interior do ser humano, o homem interior, segundo as palavras de Paulo. E a gente viu os principais atributos da alma, que são os sentimentos, o intelecto e a vontade. O intelecto é a parte cognitiva do ser humano, que lhe permite pensar, raciocinar, conhecer e compreender as coisas. E hoje a gente vai estudar a mente, o pensamento, como um campo de batalha. Porque o nosso pensamento está sempre dividido. A nossa mente está sempre dividida entre o bem e o mal, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E esse é o tema da nossa lição de hoje. Portanto, a nossa palavra-chave de hoje é pensamentos. E hoje nós vamos ver como conduzir bem os nossos pensamentos. Será que a Bíblia dá diretrizes para isso? Com certeza. Com certeza a Bíblia traz todas as instruções para que a gente modele os nossos pensamentos. O cérebro, a mente, cérebro, mente e alma são três coisas diferentes, né? O cérebro, falando em linguagem de informática, que é a minha profissão, o cérebro é o hardware, é a parte física. O cérebro é o processador. A mente é o software, é a parte que o hardware, que o cérebro usa para rodar os programas, para rodar os pensamentos. Vamos pensar assim, tá bom? Para você entender bem. E a alma é a parte imaterial, imortal, a vida desse hardware e software. A alma, então, é o software do nosso corpo. Nosso corpo, como hardware, abriga o nosso homem interior, que é a nossa alma e espírito, e os pensamentos, todas as articulações de pensamentos, planos, projetos, a gente pode chamar de mente. Isso aí é o papel da mente. A mente é o software, é aquela parte que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue tocar. A mente, ela é imaterial. Vamos dizer assim. A mente não é o cérebro. O cérebro é que executa as funções da mente. Então perceba que o cérebro está ali, ele está ali só para processar. Pensa no cérebro como processador do computador. Enquanto você não envia nenhum comando, enquanto você não joga nenhum programa na tela, ele não faz nada. Esse é o cérebro. O cérebro precisa ter saúde, precisa estar funcionando bem, precisa ser refrigerado, bem cuidado, igual um processador de computador, tá bom? O processador do computador é o responsável por pensar tudo dentro dessa máquina. O cérebro humano, ele é responsável por pensar tudo dentro dessa máquina. Então, do ponto de vista da psicologia, a mente é o software do cérebro. E, do ponto de vista teológico, a alma é o software do cérebro. Então, a gente precisa cuidar bem da nossa saúde para ter um cérebro funcionando bem, para que ele possa recepcionar os comandos, tanto do mundo emocional, que é a alma, quanto do mundo espiritual, que é o espírito. Quero frisar mais uma vez aqui, já frisei em aulas anteriores, mas eu vi nos comentários das nossas aulas 5 e 6 bastante dúvidas sobre a tricotomia humana. O homem só é dividido, corpo, alma e espírito, para efeito de estudo. Nós dividimos o homem assim para a gente estudar cada parte dele. Mas o ser humano é sempre o ser total. O ser humano é a soma de corpo, alma e espírito. Inclusive teve uma pergunta, já respondi lá nos comentários, se alguém quiser ler lá depois na aula 6, pode ler o comentário, a resposta muito completa, dá até para gravar um outro vídeo
com aquela resposta, mas foi perguntado se quando a alma peca, o espírito é contaminado, ou como que fica a alma no ímpio, por exemplo, que tem, que segundo a Bíblia o espírito dele está morto e tal. Respondi todas essas questões lá. O que acontece em relação ao pecado é que, quando a alma peca, todo ser do homem é contaminado. Seu corpo, seu espírito são contaminados, né? Então, os pecados eles podem ser promovidos pelo espírito e também pela alma. Pecados da alma são aqueles que têm relação com o mundo emocional à nossa volta. Quando a gente odeia, quando a gente briga, quando a gente pensa em roubar, matar, tudo isso é pecado da alma. Do espírito, quando a gente pensa em trair a Deus, em seguir uma religião falsa, em adorar outro Deus, isso é pecado do espírito, né? E o corpo, ele como grande hardware, a parte física do nosso ser, ele recepciona tudo isso e dá suporte para tudo isso e age em relação a tudo isso. Então, essa é a tricotomia humana. E hoje a gente vai ver, dentro desse hardware tremendo que é o nosso corpo, nós vamos estudar os pensamentos, que é função do nosso processador principal, que é o nosso cérebro. Meus objetivos hoje são levar, encorajar e conscientizar vocês. Levar vocês a compreender que o pensamento é uma faculdade essencial nas decisões humanas, encorajar vocês a assumirem a responsabilidade do pensamento de vocês, conforme a instrução bíblica, principalmente do texto áureo de hoje, que é Filipenses 4:8, um texto muito importante que a gente vai avaliar tanto em português quanto em grego, e conscientizar vocês da realidade da batalha espiritual travada na mente. O texto áureo em Filipenses 4:8 é muito importante. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Tolipona delphi, ossa estinalifi, ossa semina, ossa vikia, ossa agna, ossa profili, ossa éfima. Eitis ariti keitis epanos, tafta logisiste. O apóstolo Paulo, então, ele quer que esses 8 itens que aparecem aqui no texto áureo, em Filipenses 4:8, sejam os regentes do nosso pensamento. Vou deixar para vocês o significado grego de cada uma dessas 8 palavras, de cada um desses 8 termos que aparecem aqui no grego, porque o grego sempre dá uma profundidade um pouco maior do que o nosso dicionário, né? Para você que não tem costume ou até não gosta, deixa eu tentar te convencer. A questão é a seguinte: a Escritura, ela foi escrita, o Novo Testamento, na língua franca daquela época, que era o grego. Uma língua que todo mundo do Império Romano, ou praticamente todo mundo, podia entender. Então, é como o inglês hoje. Você vai para outro país, aí lá você encontra um árabe, encontra um japonês, e você é do Brasil. Isso já aconteceu comigo. E aí você vai conversar com aquela pessoa, você precisa de uma língua que seja comum para nós dois. E aí entra, hoje em dia, o inglês. Naquela época, era o grego. O grego era a língua franca do Império Romano. Por isso foi escrito em grego, para que todo mundo pudesse entender, tá bom? Além de ser um idioma muito completo, muito profundo e que dá bom entendimento das palavras para significar as coisas. Começando então com o termo Aleph, tudo que é verdadeiro. Aleph significa aquilo que está descoberto, aquilo que é real, aquilo que é autêntico. Então está falando de uma verdade interiorizada. O que nós devemos pensar é aquilo que é real, que é autêntico, que não está oculto. Precisamos pensar em coisas que não causam vergonha, porque são coisas descobertas. Precisamos pensar em coisas verdadeiras, coisas que refletem a realidade. Na filosofia, a verdade é o que mais descreve bem uma coisa. Por exemplo, eu posso falar aqui que essa revista tem a silhueta de uma pessoa, o contorno é amarelo, as letras são brancas e a capa completa da revista tem tons de preto e de marrom. Isso aqui é a descrição da verdade, verdade filosófica. Porque isso que eu estou falando para vocês não está oculto, está aqui para todos verem e pode ser comprovado. Então, isso é tudo que é verdadeiro. A gente deve pensar nas coisas que são verdadeiras, porque o nosso Deus é o Deus da verdade.
Em suma, Aleph, verdadeiro, significa um pensamento transparente, sem falsidade e sem engano. Então, é esse tipo de pensamento que o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, quer que nós pensamos. Quer que encha o nosso cérebro, nossa mente, nossa alma, tá bom? Um pensamento que seja conforme a verdade. Verdade no grego é aletheia. Aleph é verdadeiro. E a segunda palavra que a gente tem aqui é sêmina. Sêmina tem raiz em séminos, que significa alguma coisa digna de reverência, alguma coisa nobre. E o que a gente pode depreender dessa instrução de Paulo, tudo aquilo que é digno de referência, tudo aquilo que é nobre, nisso pensai, é que nós devemos cultivar pensamentos que inspirem respeito e dignidade. Não um pensamento malicioso, não um pensamento perverso, mas pensamentos dignos de um cristão. A terceira palavra é vikia. Vikia tem raiz em vike, que significa justiça, significa direito. A tudo aquilo que é direito, tudo aquilo que é justo. O sentido é pensar no que é correto diante de Deus e diante dos homens. Então, vikia fala da ética. Vikia fala dos nossos deveres para com Deus e para com os seres humanos. E tudo que é justo nesse âmbito deve ocupar o nosso pensamento, segundo a instrução de Paulo. Quarta palavra é agna. Agna é traduzido como puro aqui. Significa sagrado, significa sem mancha. Inclusive o termo agna está no mesmo campo semântico, mesmo campo de significados de agios. Pneumatos agio, Espírito Santo. Esse termo aqui, então, ele caracteriza até o Espírito Santo. Fala da sacralidade da pessoa do Espírito Santo. E esse termo é invocado por Paulo aqui para mostrar que os nossos pensamentos precisam conter coisas sem manchas, coisas sagradas, coisas dignas do nosso paráclito, do nosso guia, do nosso consolador, que é o Espírito Santo. Nossos pensamentos, então, segundo essa palavra aqui, agna, precisam ser aprovados pelo Espírito Santo. A aplicação que a gente pode fazer aqui é que manter a mente com coisas limpas, sem corrupção e impureza, é nossa obrigação. Então, tudo aquilo que é puro, agna, ocupe o nosso coração. A quinto termo aqui dentro do texto áureo é amável, prósfile. Prósfile é amável, significa... Sabia que prósfilo está no mesmo campo semântico de filos, que significa amigo, amado? A raiz de prósfile é filos. Então fala de coisa agradável, de coisa simpática, de coisa que atrai amor. Fala de valorizar pensamentos que promovem afeição e bondade. Então, tudo que é amável em relação às pessoas, a gente deve pensar. A gente não deve pensar mal das pessoas. Olha, e se não deve pensar mal das pessoas, imagine falar mal das pessoas. Meu Deus do céu! Se você estiver assistindo essa aula agora e se sentiu impactado com essa frase aqui, de que pensamento amável está no mesmo campo de filos, que é a amizade, o amor da amizade, o amor do amigo, o amor da amiga, e que quando a gente vai pensar das pessoas, a gente deve pensar tudo que é amável, que é a quinta palavra aqui. Se você é daquele que pensa mal, que fala mal até do seu pastor, por Deus, se corrija hoje, tá bom? Então, se tinha alguém aí, meu Deus, pensando mal de mim, ou falando mal de mim, ou do seu pastor da sua igreja, mude agora. É uma exigência aqui do texto áureo. Tudo que é amável deve ocupar o nosso pensamento. A sexta coisa, tudo que é efma. Efma é boa fama. Tem origem em fime, que significa reputação, boa reputação. O sentido é de algo de que se pode falar bem, alguma coisa que seja louvável, que seja respeitável. Então, os nossos pensamentos têm que ser pensamentos que, quando expostos, possam ser elogiados, louvados, respeitados. Tá bom? Olha aqui, olha a profundidade disso aqui no grego, né? Nas palavras de Paulo. Então, Paulo colocou ali uma lista de 8 tipos de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. E, em sétimo lugar, tem arite. Arite significa força, significa excelência. Fala da excelência moral, da qualidade que torna alguém admirável. A aplicação que a gente pode fazer desse termo na nossa vida é
pensar no que expressa excelência, tanto espiritual quanto moral. Quando a gente fala de moral, a gente está falando do nosso relacionamento com os homens. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando do nosso relacionamento com Deus. Então, pensamentos cristãos precisam ser morais e espirituais e de boa fama. E todas essas 8 características que o apóstolo Paulo colocou aqui. E por último, a 8ª qualidade, épanos. Épanos significa elogio, uma narrativa de elogio. A aplicação que a gente pode fazer desse termo na nossa vida é que devemos direcionar a nossa mente para aquilo que merece ser exaltado e celebrado. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, que possa ser louvado, elogiado, seja isso o que ocupe o nosso coração. Todas essas notas e significados aqui de cada palavra dessa no grego vai ficar para vocês na nossa aula no blog. Querido, quando for no blog, me ajude lá, dê um clique no botão seguir, tá bom? Roda a rolagem da tela, vai aparecer o botão seguir, clica nele, confirma, você já estará seguindo e nos ajudando. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, 8 e 9 e 2 aos Coríntios 10, de 3 a 5. Leitura importante, deve ser feita aí. Uma visão introdutória, a experiência de Adão e Eva. Vamos ver. No estudo da antropologia bíblica, é sempre importante a gente voltar no Gênesis, para entender os fundamentos da nossa compreensão teológica em relação aos seres humanos. Ali no Éden, a gente pode encontrar traços da personalidade do ser humano. Porque Adão e Eva são os primeiros seres humanos. E no curto relato bíblico do Gênesis em relação a eles, a gente percebe muitos traços de personalidade, da personalidade deles. E, inclusive, a gente vê o aspecto racional deles e o comportamento mental deles. Em relação aos traços de personalidade de Adão, por exemplo, a gente percebe que era um homem inteligente, era capaz de se comunicar em vários níveis, conversava com sua esposa, Eva, que era humana, conversava com Deus, que é divino, então era capaz de articular entre esses 2 âmbitos da realidade, tinha esses 2 tipos de percepção, a humana e a divina, a espiritual, né? A gente percebe que ele gostava da mulher, que ele ouvia a mulher, ouvia tanto que ouviu até demais e pecou, né, por causa da dica que ela deu. E o aspecto racional dele também é percebido nessas mesmas interações. A gente percebe que ele entendia direitinho o que a mulher falava, sabia, avaliava riscos e tal, entendia toda a conversa, a fala de Deus, tanto que ficaram muito tempo, não sei quanto tempo, sem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus tinha falado para eles não tocar e eles entenderam. Tudo isso é a parte racional do ser humano. Foi capaz de dar nome para todos os animais que existiam, era capaz de cuidar do jardim, lavrar o jardim, cuidando de cada planta, de cada árvore, de acordo com a necessidade. Então, essa é a parte racional. E o comportamento mental, por exemplo, em relação ao pecado, a gente viu que ele viu a proposta do pecado, avaliou e fracassou. Mas fracassou porque quis. Mas foi capaz, sim, de interagir com a situação. Ele interagiu ali com o diabo, que estava oferecendo o pecado, com a mulher, que fez a proposta direta como ser igual, de mentalidade igual, de personalidade igual, e ele foi capaz de decidir se sim ou se não. Infelizmente, escolheu sim, né? E a gente tem esse resultado que a gente tem hoje. Mas então, a gente vê que os pensamentos na experiência de Adão e Eva são muito fluentes. Dá para perceber categoricamente. Aqui, queridos, eu quero indicar um curso para vocês de personalidade que eu tenho. Tá aqui na descrição desse vídeo. Desse aqui, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai ver que tem um curso de oratória, tem curso de personalidade. Está sendo vendido no Hotmart. Vale muito a pena essas aulas sobre personalidade. Você vai entender o que é personalidade, o que é temperamento, vai entender que a humanidade está dividida em 4 tipos de temperamento e como cada temperamento se relaciona com cada temperamento. É muito importante para você crescer nas suas relações com pessoas. Eu indico muito para você esse curso. E o item 2, em relação a conceito e origens do pensamento. O pensamento, ele é constituído de informações, de reflexões, de lembranças, de sentimentos, de sons, de imagem. Tudo que a gente vê, a gente pensa sobre.
Tudo que a gente já viveu, a gente pensa sobre. Nossos pensamentos ficam divagando entre passado, presente e futuro. O passado não existe mais, existe na memória, portanto a gente pensa nele. O presente são os nossos projetos para acontecer agora, enchem o nosso pensamento. E o futuro, aquilo que a gente quer. Todos os processos que fazem parte do nosso pensamento, que formam o nosso pensamento, eles têm uma origem tríplice, que é biológica, psicológica e espiritual. O somático, que é a parte do corpo, pode afetar a mente, pode afetar a alma. Existem, inclusive, doenças que são chamadas de psicossomáticas. São aquelas que aquelas que existem no corpo que afetam a mente. E o contrário também é verdade. Aquelas que existem na mente que afetam o corpo. Então, a gente precisa vigiar com os nossos pensamentos, guiar os nossos pensamentos, influenciar os nossos pensamentos. Olha só, influenciar o próprio pensamento. Como que eu influencio meu próprio pensamento? Me relacionando com pessoas que sejam iguais ou mais inteligentes do que eu, lendo bons livros, assistindo bons programas, lendo boas leituras. Os pensamentos estão sempre invadindo a nossa mente. Agora, nossa função, o nosso dever é filtrar, rejeitar o que é ruim e absorver só o que é bom. Tá bom? Então, muito cuidado. Muito passado gera depressão. Muito presente pode gerar depressão. Muito futuro pode gerar muita ansiedade. Pense sempre no presente. Pense sempre hoje. Tá bom? Não gaste muito tempo, não gaste muita energia, não desperdice muita força mental pensando no futuro, porque o futuro não está compilado ainda. O futuro ainda vai existir. Então, não sofra muito com o futuro. Isso causa ansiedade. Deixe o passado no passado. Tá bom? Para não causar depressão. Vamos viver o presente. E o item de número 3 vai falar das características dos pensamentos. Os pensamentos são a construção da nossa imaginação. Forma cenário. Cenário que pode ser silencioso, pode ser barulhento, pode ser simples, pode ser complexo, pode ser neutro, pode ser colorido. Quantos pensamentos a gente não já teve, né? Desde que a gente nasceu. A todo minuto, tem dia que a gente não consegue nem dormir direito, de tanto que o nosso cérebro pensa, imagina, perscruta, investiga, né? E também do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou maus, né? Podem ser bons ou ruins. E pode ser impuro, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Por isso que o apóstolo Paulo, no texto áureo, disse que tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, e aquelas 8 características é o que deve ocupar o nosso pensamento. Os pensamentos, então, são criados pela mente a partir daquilo que a gente pode ver, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Eu toco aqui na capa do celular, eu sei que é couro. Se eu tocar aqui na parte da frente, eu sei que é vidro. Do mesmo jeito aqui com a revista, eu pego, sei que é papel. Pego aqui na Bíblia, sei que a capa é de couro, por dentro é papel e tal, a mesa é madeira. Então, cada coisa que a gente sente, a gente pensa nessa coisa. Então, a gente precisa policiar os pensamentos, porque eles estão sempre invadindo a nossa mente. O cérebro não para, é uma máquina incrível. E para finalizar o item de número 3, não alimente a sua mente com aquilo que é enganoso ou impuro. A gente deve fugir de pensamentos de violência, de imoralidade, de mentira, de calúnia, de maledicência. Cabe a nós policiar a nossa mente, os nossos pensamentos. Como que a gente vai policiar? Introduzindo na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, aquilo que o apóstolo Paulo descreveu no texto áureo. Aquelas 8 características devem ser características do nosso pensamento. Tudo que é puro, verdadeiro, louvável, de boa fama, em que haja louvor e etc. A moral, a nossa moral, é a nossa bússola, é o nosso norte ético. Se a gente alimentar a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito com coisas boas, se a base do nosso pensamento moral e ético for Filipenses 4:8, for o texto áureo, então a gente vai ter bons pensamentos e nós vamos produzir uma boa moral. Se a gente ensinar os nossos filhos, as crianças da nossa igreja, da nossa escola, se a gente influenciar as pessoas para o bem, daí a pouco a sociedade começa a ganhar uma bússola moral e ética que seja regida por essas 8 características.
Você não pensou grande assim, né? Eu penso assim. Eu penso porque a gente consegue influenciar as pessoas. Por todos os comentários que eu recebo aqui, eu sei que eu influencio vocês. Por tudo de bom que eu deixo para vocês aqui, né? Eu sempre procuro deixar coisas que influenciem vocês, que possam ajudar vocês aí na aula de vocês. Principalmente você que é professor. Meu trabalho é mais voltado para você que é professor, para entregar para você um material de qualidade para que você possa levar para outras pessoas. Então eu influencio você que influencia outras pessoas. Se eu tenho pensamentos bons, posso influenciar pessoas com pensamentos bons. Queridos, em suma é o seguinte, nós somos fruto do meio que nós vivemos. Se a gente é rodeado de pessoas boas, é certo que a nossa moral e a nossa ética será boa. Mas se a gente é rodeado de pessoas más, então a gente tem muita possibilidade de crescer como alguém mau, como alguém que tende para o mal. Pensamentos precisam ser policiados e dirigidos. E a Bíblia é um grande livrão que vai sim moldar o seu pensamento segundo os pensamentos de Deus. Tópico de número 2, a gestão dos pensamentos. Item 1 do tópico 2, o imperativo ético e espiritual. Esse imperativo ético e espiritual, que nós vamos ver agora, ele está presente aqui no texto áureo. Ele é o texto áureo aqui da nossa lição de hoje. E ele é caracterizado principalmente pelo imperativo tudo. Olha o que diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é. Aí vem as 8 características que eu expliquei no grego, no português. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. Pense nisso. Então, a gente pode pegar essa primeira palavra importante desse versículo e ligar com a última. Tudo. Nisso pensai. O tudo são esses 8 itens, essas 8 características. É uma regra infalível para curar o pensamento. Para deixar o pensamento moral, ético e de acordo com Deus. Porque se a gente pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, em que há virtude e louvor, a gente vai agir bem para com o próximo. E vai agir bem também para com Deus. Então, em Filipenses, Paulo está apresentando esse tudo para que a gente realmente exercite a nossa alma, o nosso espírito, a praticar, sem deixar escapar nada disso aqui. Porque cada uma dessas características, cada uma dessas qualidades é importante para fazer de nós pessoas melhores. Então o verbo aqui está no modo imperativo mesmo, né? Pensai. É uma ordem, né? Então a gente deve pensar nisso. E uma coisa que eu percebo aqui também nesse verbo, pensai, é que é opcional. Você pode pensar ou não. E é por isso que ele está dando o conselho para você pensar. Você deve conduzir, então, o seu pensamento. Você já teve aquelas experiências em que você para descansar assim, seja no sofá da sua casa, sem televisão, sem celular, sem rádio, se você der a sorte de ter um bairro silencioso, sem barulho, e você poder pensar um pouquinho, aí você percebe que o seu cérebro fica sendo invadido por pensamentos e às vezes você tem até que brigar com o seu cérebro para ele parar de pensar nisso que você nem está querendo pensar muitas vezes. Então, isso significa que o nosso cérebro é de atividade extrema e ele está aberto para tudo, para todo tipo de pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, ele dirigiu o nosso pensamento. Ele disse, em tudo isso aqui, nessas 8 características, pensai. Porque você pode controlar o seu pensamento. Você deve controlar o seu pensamento. Você deve excluir coisas ruins do seu pensamento e deixar no seu cérebro, na sua mente, somente coisas boas. O item 2, acima da técnica. Hoje em dia, né, com tanta internet na nossa vida, com tanto pensamento positivo na nossa vida, com tanta dica, né, para ser mais, para dar um up na nossa mente, nos nossos pensamentos. E, inclusive, eu vejo até muitos pensamentos publicados no Instagram, no Facebook, por cristãos que nem tem cabimento de ser pensamento cristão, mas eles publicam. Eu fiz um resuminho aqui, grifando de amarelo, a segunda parte do item 2. O grifinho que eu fiz aqui, se você for na aula no blog, você vai perceber. Pensar além das circunstâncias temporais, pensar com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais.
nos traz esperança e elimina a confusão. Melhora a visão celestial e nos capacita a gerenciar os nossos pensamentos em relação a essa vida, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Os grifos que eu deixei de amarelo, se você for na aula do blog, você vai ver que é tudo isso aqui que eu acabei de ler. Então, vamos pensar acima das técnicas filosóficas que estão sendo nos oferecidas nas redes sociais. Não vamos pensar como mundanos, vamos pensar como cristãos. Vamos deixar Filipenses 4:8, que é o texto áureo, encher o nosso coração. Item 3, recursos espirituais. 2 recursos espirituais para regar o seu pensamento como pensamento de um cristão. O primeiro é a leitura da Bíblia. E o segundo é a meditação naquilo que você leu da Bíblia. É só isso aí, o item de número 3, recursos espirituais. A oração vai alicerçar toda a leitura que você fizer da Bíblia. A meditação vai fazer você decorar tudo aquilo que você leu da Bíblia. E então você vai ter um pensamento cristão. Você vai então ganhar um pensamento que tenha as 8 características descritas no texto áureo. Se você ler a Bíblia, se você deixar a Bíblia entrar dentro da sua mente, da sua alma, do seu espírito, você vai conseguir ter pensamentos conforme, pensamentos cuja base seja Filipenses 4:8. Aqueles pensamentos que são verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, que tem virtude, que tem louvor. E o item de número 4, Jerusalém e Betânia. Esse item aqui ele é alegórico, né? É metafórico. Jerusalém é uma metáfora para um estilo de vida agitado, de trabalho, de responsabilidade, de exposição pública e de missão. Enquanto que Betânia é uma metáfora para o outro lado, que simboliza a intimidade com Deus, o descanso, o acolhimento, a oração e a renovação. Então já estou fazendo um resumo aqui para vocês. A lição que a gente tira desse tópico aqui é a seguinte: a gente precisa dos dois. A gente precisa tempo para agir em Jerusalém, que são as nossas responsabilidades, nossas correrias, nossos afazeres, a missão da nossa vida, e a gente também precisa repousar em Betânia. Resumindo então o item de número 4, que na minha opinião é uma metáfora de Jerusalém e de Betânia, significando 2 estados de vida, é o seguinte: a gente tem tempo de servir em Jerusalém e a gente tem tempo de descansar em Betânia, porque a vida plena vai nascer do equilíbrio dessas 2 coisas, da nossa missão, da nossa responsabilidade e do nosso repouso. E para a gente ir finalizando a aula, tópico de número 3, a batalha na arena dos pensamentos. Item 1, influências espirituais. E item 2, cuidados práticos para manter os pensamentos alinhados. No item 1, influências espirituais, a gente não pode abrir mão do controle dos nossos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que a gente vive. Queridos, a gente tem tanta oferta de mídia aqui no nosso telefone, no nosso computador, no nosso televisor. Tem tanta oferta de entretenimento que não sobra tempo para pensar. A nossa mente realmente é um campo de batalha. Nesse campo de batalha está sendo travada uma luta, uma batalha, uma guerra de bons contra maus pensamentos. Nós temos, como eu falei, muita oferta de mídia, inclusive no Instagram, por exemplo, você pode ficar só passando o dedo ali, você vai ficar vendo diversão, coisas fúteis, coisas idiotas, também coisas inteligentes, o tempo inteiro. Você pode passar o dia ali rodando aquele carretel, inclusive é o que significa, né? Reels, ficar rodando aquilo ali. Você tem entretenimento o dia inteiro, mas isso vai contribuir para o quê? Isso é tanta mídia, é tanta ocupação para o nosso cérebro que nos impede de pensar. Quando você está vendo coisas, você não está pensando. Você está só tentando interpretar aquilo que você está vendo. Pensar é coisa diferente. Pensar é parar, esvaziar, meditar, construir pensamentos a partir do zero, investigar coisas. Então, meu irmão, a gente precisa, nesse campo de batalha, o inimigo no qual o mundo está morto, no qual o mundo jaz, ele cuida da mídia. Ele oferece para nós tudo que a gente, às vezes, nem precisa ver. Tá aí, tem uma abundância, né?
de programação para a gente ficar assistindo e ocupando a mente. Mas dentro de toda essa programação, o que contribui para o bem, para o seu bem, para o bem da sua alma, para o bem do seu espírito? Então, precisa policiar. Influências espirituais nós temos nos dois âmbitos, mas a gente tem 90% de más influências contra 10% de boas influências. Eu sei porque o meu canal sofre. Por exemplo, o meu trabalho é tentar guiar o povo de Deus no caminho de Deus. Aí eu estou na minha luta aqui, vocês que acompanham sabem, tentando chegar em 100 mil inscritos e não chega. Por quê? Porque não é interessante para todo mundo. Mas os canais de idiotice, os canais de futilidade, têm milhões, milhares de seguidores, de gente inscrita. É isso aí, a preferência. Segundo Efésios 6 e 12, então, existe uma batalha travada no mundo espiritual. A gente não tem que, nós que somos cristãos, não temos que lutar contra a carne e o sangue. A gente luta contra os principados, as potestades, nos lugares celestiais. E também aqui na nossa mente. Vamos tentar colocar Filipenses 4:8 dentro do nosso pensamento. A Bíblia adverte a guardar o coração, a guardar a mente, pois dele vêm os pensamentos, sejam bons ou maus. Na Bíblia a gente tem dois exemplos negativos de pessoas que deixaram a mente ser ocupada pela malignidade. É Judas e Ananias, né? Deixaram a mentira ocupar seu coração. Judas deixou a falsidade, a hipocrisia encher sua mente. Ele vivia em função disso, mentindo, roubando, sendo desonesto, e olha o fim que teve. E Ananias e a esposa tentaram mentir para a igreja, uma conduta falsa, bem o contrário de Filipenses 4:8, aí o resultado também foi funesto. E para a gente finalizar a aula de hoje, item 2 do tópico 3, cuidados práticos. O crente deve policiar os seus pensamentos, nutrir a sua mente só com aquilo que é bom. Vamos ter as escrituras como nossa regra de fé e de prática e vamos ler o texto bíblico para que ele seja regente dos nossos pensamentos. Assim, a gente vai ter mais pensamentos bons do que maus. Vamos deixar o texto áureo, Filipenses 4:8, ser a base dos nossos pensamentos. 5 coisas com as quais a gente deve ter cuidado. Não nutrir pensamentos distorcidos. Pensamento distorcido é aquele que pode produzir complexo de inferioridade ou de superioridade, pensar em coisas más, ruins, planos, projetos do mal, malignos, né? Coisa que não reflete um cristão. Não vamos nutrir esse tipo de pensamento. 2, vamos purificar a nossa mente desses maus pensamentos. Vigiar contra a mentira e contra todo o engano. A gente viu o exemplo de Ananias, Safira e de Judas, né? Pessoas que viveram dentro da igreja no engano e olha o resultado que tiveram. Nos livrar da intoxicação da informação. Foi tudo que eu falei sobre celular, sobre o que a mídia pode nos oferecer. A gente tem muita oferta, mas precisa policiar aquilo que a gente vai ver. Focar a mente só no que edifica. A base é Filipenses 4:8, texto áureo. E construir relacionamentos que sejam saudáveis. Só se junte com pessoas que sejam iguais a você ou melhores do que você. Para aprender, para ser influenciado, somente esse tipo de gente deve te influenciar. Para você influenciar, se você tiver essa capacidade de influenciar, então você pode se relacionar com qualquer tipo de gente, porque você vai saber policiar, você vai saber colocar limites. Mas se você é uma pessoa influenciável, só se junte com quem seja igual ou melhor do que você. Se não, querido, não só seus pensamentos vão ser contaminados, mas a sua vida vai ser transtornada. Você vai ser influenciado pelo mal. Daqui a pouco você está fazendo coisa que não é digna de um cristão. A verdade prática. Seja sábio e prudente, preserve sua mente, torne seus pensamentos obedientes a Cristo e não às coisas do mundo. Aplicação pessoal da lição de hoje. Examine os pensamentos, rejeite o que é mal, o que é nocivo. Cultive uma mente renovada pela palavra, principalmente baseado em Filipenses 4:8. Seja mais sensível à direção do Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus te guiar. E a conclusão, quando nós deixamos o Senhor renovar a nossa mente, nós encontramos paz na alma e vivemos em sintonia com a sua vontade. É isso então, queridos. Espero ter influenciado vocês. Espero que todas as informações que eu deixei aqui possam influenciar vocês para o bem. E que a partir de agora vocês possam tentar começar a construir pensamentos bons. Se você está tendo pensamento ruim, pensamento mau, pensamento para o mal, abandone isso.
Deixe tudo isso para trás. Comece a construir os seus pensamentos com base em Filipenses 4 e 8. Não deixe o meio que você vive afetar você a ponto de transtornar a sua vida e os seus pensamentos. Não deixe que as atitudes das outras pessoas afete você a ponto de você ter os seus pensamentos transtornados. Deixe a palavra de Deus guiar você. Comece a ler mais, um versículo por dia, tá bom? Ela vai modelar os seus pensamentos, vai te ajudar muito. Leia a Bíblia sempre pensando nos 8 itens, nas 8 características do pensamento cristão de Filipenses 4 e 8. Na próxima aula, na lição de número 8, a gente vai estudar emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe todas as opções aí marcadas para você não perder nada do nosso conteúdo. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. Se quiser falar direto comigo, se torne membro consultoria. Você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.